Oi, por que algumas plantas elas escalam? As famosas plantas trepadeiras. Nesse vídeo eu vou dar a dica de 10 plantas trepadeiras que eu cultivo aqui na minha casa e vou mostrar para vocês. Vamos lá? Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Planta Show. O meu nome é Lilian Rejane e é um prazer falar com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de plantas que escalam, conhecidas como plantas trepadeiras. Vou dar 10 dicas de plantas trepadeiras, plantas que eu cultivo aqui na minha casa e que podem ser úteis para vocês, caso vocês queiram cultivar essas plantas. Mas por que algumas plantas elas escalam? É simples, meus amores. Elas fazem isso em busca da luz. Muitas dessas plantas são plantas que nascem nas florestas, debaixo das árvores. A maioria, não todas, tá? Mas grande parte. Então elas fazem exatamente isso procurando a luz. Elas escalam umas nas outras, até mesmo nas próprias árvores, e vão em busca da luz. Existem alguns tipos de plantas trepadeiras. Algumas são até mesmo pequenos arbustos. Um exemplo disso é a Bela Emília. É uma linda planta de flores brancas, azuis, mas elas podem, meus amores, ela pode ser guiada e formar uma linda planta trepadeira. Um outro exemplo são os cipós. Eles vão enrolando e subindo nas plantas, não é? Também tem as mais comuns, que são aquelas, a maioria que nós cultivamos nas nossas casas, que são as que têm raízes aéreas ou raízes suspensas, não é? Que elas vão se agarrando em superfícies e vão subindo. Muitas delas podem ser cultivadas também como plantas pendentes, mas se elas encontrarem alguma superfície, uma parede, até uma estrutura de madeira, até mesmo de ferro, qualquer estrutura, elas vão e sobem. Um outro exemplo de plantas trepadeiras são aquelas que têm gavinhas. Um exemplo disso é o feijão, a uva, elas se agarram e vão subindo. Depois de falar alguns tipos de plantas trepadeiras e por que elas fazem isso, elas vão sempre em procura da luz, eu vou mostrar para vocês 10 que eu tenho aqui em casa, tá? Para servir de dica para vocês. Amores, os tutores das minhas não estão muito bonitos, tá? Eu prometo que depois eu vou trocar, posso até mostrar para vocês. Mas o que fica é a dica delas. Todas elas são plantas trepadeiras, tá? Eu vou mostrar para vocês as 10. Mas antes, muito obrigada, meus amores, de coração, a todos vocês que chegam aqui no canal todos os dias. Eu sei que todos os dias chegam pessoas novas. Muito obrigada de todas as partes do país. Região Norte, Nordeste, aqui no Nordeste, né? Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todo o país tem pessoas aqui acompanhando o canal. Muito obrigada, meus amores. Vocês que chegam, sejam muito bem-vindos. E os que já estão comigo há mais tempo, muito obrigada por continuarem. Tem pessoas até de fora do país. Muito legal, né, amores? Agora, eu desejo a vocês, tá? Tudo de bom para vocês, para a família de vocês e que Deus abençoe vocês grandemente. E agora, vamos para as 10 dicas. A primeira dica de plantas trepadeiras para as nossas casas, meus amores, é esse lindo Philodendron Golden, o Philodendron Limão. Eu adquiri ele essa semana, até mostrei para vocês quando eu fui comprar. É uma planta linda, amores, olha, que dá assim uma claridade, né, para nossa florestinha, para nossa casa, é muito lindo. É uma planta modificada geneticamente. Olha, essa folhinha aqui, ó, já tá abrindo aqui em casa. Folhinha nova que já tá abrindo aqui. Ela é uma planta de meia sombra e também tolera um pouco de sol. A folha vai ficando mais amarela. É uma trepadeira, ó, vejam, as raízes, tá? Tem raízes aéreas para se agarrar nas coisas. O tutor dele não é um tutor muito bonito, é o que veio de lá, tá aqui. Um galinho de primavera. Mas, como eu falei para vocês, eu prometo que vou trocar. Ele merece um tutor melhor, muito mais bonito, tá, meus amores? Depois eu vou mostrar para vocês quando eu mudar ele de tutor. Mas assim, eu tô achando uma planta fácil de cultivar, tá? Essa é a minha primeira dica de plantas trepadeiras. A minha segunda dica de plantas trepadeiras, amores, é a linda Monstera deliciosa ou a costela de Adão. Essa planta aqui é uma planta muito fácil de cultivar. Eu acho ela fácil. Quando eu comprei, essa daqui também foi uma que eu comprei, tá, meus amores? Quando eu comprei, a folha não era assim grande. As folhas que estão nascendo aqui, todas essas aqui nasceram, as que eu estou mostrando para vocês, já nasceram aqui em casa.
bastante recortadas. Quando eu trouxe, as folhinhas dela era mais ou menos assim, ó, fechadinhas ainda, era novinha. Acho que tinha uma ou duas assim, um pouco recortada. Mas as que estão nascendo aqui estão nascendo maiores. É uma planta trepadeira. A origem dela é uma origem mexicana. Ela nasce debaixo das árvores. Eu coloquei um tutor, não muito bonito, como eu falei para vocês, olha. Mas eu tive que colocar, depois eu prometo que vou trocar. Tem raízes aéreas, ó. Ela se agarra, ela tá tentando se agarrar aqui. E com o tempo eu vou trocar, tá, amores? Prometo a vocês que vou trocar. Tá nascendo uma folhinha nova. Essa é a minha segunda dica de plantas trepadeiras. A minha terceira dica de plantas trepadeiras, meus amores, é esse lindo filodendro. Esse aqui é um filodendro maior, mas ele também tem alguns nomes populares, tá? Algumas pessoas chamam de guaimbé, guaimbé costela. Alguns até acham que é costela de Adão, mas não é. É um filodendro. É uma planta trepadeira também. Fácil de ser cultivada. Ó, o tutor não é muito bonito, como eu falei para vocês. Esse daqui é de alumínio. A planta é linda. Gosta de sombra e meia sombra, vai muito bem na meia sombra. Também tem raízes aéreas, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Tem raízes aéreas. Tá nascendo uma folhinha nova também aqui do lado, aqui em cima, ó. E eu pretendo com o tempo trocar. Eu coloquei esse tutor para segurar mesmo ele. Eu poderia até deixar ele pendente, mas não, eu preferi fazer ele subir, que é a origem dele. Ele é muito, muito bom, amores, fácil de cultivar. Essa é a minha terceira dica de plantas trepadeiras. A minha quarta dica, amores, de plantas trepadeiras é a Aera variegata. Mas assim, como vocês estão vendo, eu cultivo ela de forma pendente. Eu coloquei aqui em cima de um outro vaso para mostrar para vocês. Olha, mas assim, ela serve como pendente, forração e também como planta trepadeira. Se eu quisesse, eu poderia pegar um galhinho. Já cresceu um pouquinho depois que eu comprei. Essa daqui também foi comprada, tá? Eu coloquei, poderia, amores, colocar aqui, ó. Enganchar mesmo aqui, no mesmo vaso, nessa parte aqui, e ela iria subir. E ficava bonitinha, de forma trepadeira. Mas eu cultivo ela pendente. Mas serve, é uma dica, é a quarta dica. Ela serve muito bem, amores, para cultivar como trepadeira. É uma planta que gosta do solo úmido, certo? No verão, a gente pode regar umas 3 vezes na semana. No inverno, diminuir a rega. Tem vários... eu percebo, né? Que se eu não tiver cuidado, amores, ela pode ressecar. A folhinha pode ficar ressecada. E eu tô borrifando água nas folhas. Tô aprendendo a lidar com ela. Mas tá indo bem. Ela tá indo bem. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer mudas, tá? Essa é a minha quarta dica. A minha quinta dica de plantas trepadeiras, meus amores, é o Philodendron Bulemax. Esse filodendro é um filodendro muito fácil de cultivar, eu tenho bastante dele aqui em casa. Ele vai bem na terra, vai bem na água e também serve como uma planta trepadeira. Esse daqui está sendo cultivado pendente, mas veja, ele tem raízes aéreas, ó. Raízes aéreas, bastante raízes aéreas. Inclusive, essas raízes aéreas, amores, quando ele nasce assim bastante, é sinal que ele está gostando, tem bastante umidade, folhinhas novas. Ele está gostando desse local, entendeu? Muitas raízes aéreas. Eu deixo ela grudar aqui no meu painel. Esse daqui eu já podei, olha, ele tá segurando aqui com um ganchinho, amores. Eu já podei ele, que ele estava despencando, ó. Mas aí eu resolvi deixar ele crescer, coloquei o ganchinho para segurar e ele tá indo bem. Essa aqui é a minha quinta dica. A sexta dica, amores, de plantas trepadeiras é esse lindo filodendro imbé gigante. Eu sempre mostro, amores, eu boto minha mão assim para mostrar o tamanho da folha. É uma folha grande, tá? É uma folha grande, super resistente, dura muito tempo. Esse filodendro eu resgatei há um tempo atrás, logo no começo do canal, se eu não me engano. E é uma planta fácil de cultivar. É uma trepadeira. Essa folha aqui, ó, já veio assim cortada. Eu não descartei ela, mas agora eu tô até pensando em descartar. Ela já faz um tempão que tá aqui. Mas assim, é uma planta fácil, uma planta grande, uma planta bonita. Esse outro aqui do lado também é um filodendro e também foi um resgate. Mas eu percebo que eles são diferentes, ó. Esse daqui é mais formato de coração. Esse daqui já é um pouco mais pontudo. A lateral dele também, ó, é ondulada. Esse daqui eu não sei qual é, tá? Não sei o tipo dele.
É muito parecido, mas é diferente, ó. É pontudo. Ele foi um resgate também. Foram plantas resgatadas. Esse aqui tem vídeo, tá? Mas é um vídeo antigo, a imagem não tá muito boa. Olha, ainda está num potinho de sorvete quando eu fiz as mudinhas. Mas eu prometo que eu vou comprar uns vasinhos e vou fazer, vou mudar essas plantas para um lugar melhor, prometo, amores. Com o tempo eu vou fazendo isso. Esses dois filodendros, né, são a minha sexta dica. Eu vou mostrar para vocês aqui na parte de trás dele, ó. Só um instantinho, tá? Vou virar aqui e vou mostrar para vocês que realmente, ó, aqui ele sempre tá com folhinhas novas. Ó, veja só, amores, aqui atrás, ó. Ele tá sem o tutor, mas tá com raízes aéreas, ó. E eu pretendo colocar um tutor nele, mudar, trocar de vaso, enfim. Eu vou fazendo isso aos pouquinhos, ó. As raízes, amores, querendo se agarrar em alguma coisa, tadinho. Mas eu vou colocar e ele vai ficar bem. O filodendro imbé gigante é a minha sexta dica. A sétima dica, amores, de plantas trepadeiras é essa linda Monstera adansone. É uma planta simples, comum, mas eu não tinha, amores, eu não tinha. Eu vou começar a comprar plantinhas que eu não tenho, para poder fazer mais vídeos para vocês, mostrar mais, entendeu? Vou comprando aos pouquinhos. Essa linda aqui é uma planta trepadeira, ela tá com um tutor ainda quando eu trouxe, ó, a folhinha linda. É uma planta aqui fácil de cultivar. Veja só, tá num vasinho pequeno. Eu poderia deixar ela pendente e também subindo. Eu vou cultivar ela assim. Eu tô pretendendo cultivar ela assim, tá? Como uma trepadeira mesmo. Como uma planta que escala. Olha que linda essa planta, meus amores. Eu tô achando fácil cultivá-la, tá? Rego deixando o solo úmido, mas não encharcado. Um ambiente de sombra e meia sombra. Ela vai super bem, certo? O tutor aqui eu vou trocar, vou trocar com o tempo. Essa é a minha sétima dica. A minha oitava dica de plantas trepadeiras, plantas que escalam, é o cingônio, meus amores. Essa planta vai muito bem. É uma planta super versátil, tá? Ela vai bem pendente, como forração, como trepadeira. Aqui outro filodendro aqui em cima, ó, como trepadeira. Vai muito bem. É uma planta de sombra e meia sombra. Esse daqui é um outro cingônio que eu tô deixando ele pendente, mas ele vai se agarrando. Tem dele rosa, tem vários tipos de cingônio, amores. Eu só tenho esse, mas como eu falei, eu vou comprando outras plantinhas para mostrar para vocês. O cingônio é a planta número 8, amores. A minha dica de número 9, que tá aqui do lado da Comigo Ninguém Pode, logo acima, é a jiboia. É a dica número 9. Essa é uma planta super versátil, amores. Vai bem no solo, vai bem como forração, né? Como um pendente e como trepadeira. Na verdade, ela é uma planta trepadeira, mas vai muito bem como pendente. Eu tenho ela por toda parte aqui em casa. Eu acho uma planta muito fácil de cultivar. É só a gente recriar, digamos assim, o habitat natural dela, que são as florestas tropicais, que elas vão super bem. Um ambiente quente, úmido, não é? Com claridade, filtrada. Olha, essa daqui é da branquinha. Quando ela se mistura com a outra, vai ficando com outras tonalidades. Cada folha fica única, né? Uma beleza única. Eu tenho da verdinha também, ó. Toda verde. Tenho essa outra aqui mais comum, que é a mais comum que tem. Aí elas se misturam e vão mudando as tonalidades. Essa aqui, amores, olha a cor. Bem clarinha, veja. Bem clarinha, bem branquinha. É muito linda essas plantas, não é? Uma planta trepadeira, tá? Essa é a minha dica número 9. Mas antes de ir para a 10ª, eu preciso mostrar a minha epícia, que tá toda florida, como sempre. Eu sempre mostro para vocês. A minha dica número 10 vai estar lá no quintal, amores. A 10ª planta, amores, trepadeira, vai estar aqui no meu humilde quintal. Um pequeno quintal cheio, lotado de plantas, meus amores. Muitas plantinhas em pouco espaço. Olha, a plantinha número 10 está aqui. Qual será, hein, amores? Qual será a minha 10ª dica? Olha, essa aqui é a lágrima de Cristo. Também é uma planta trepadeira, mas não é ela, tá? A 10ª dica. Aqui é a luminosidade que deixa assim, parece estar queimada, mas não é não, amores. É o sol. Eu quis só mostrar ela aqui, que está aqui abaixo da 10ª dica, que é, olha, vou mostrar a lamanda, amores. Essa daqui é amarela. Essa é uma mudinha que eu tenho aqui em casa.
Inclusive, olha como é alongado. Eu quero fazer, amores, tipo um arco, sabe, com ela. Ela tá aqui, ó, não tá muito, tá um suporte, assim, digamos, temporário. Mas eu quero fazer tipo um arco com ela. Ela tá num vasinho bem pequeno, era uma mudinha que eu trouxe, tá? E tá crescendo, tá ficando bonitinha. Tá até colocando algumas ramificações aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E depois eu vou mudar ela para um vaso. Mas essa plantinha aqui é a minha dica número 10. Agora eu vou colocar todas elas no cantinho delas. Amores, quem desejar ser membro do canal já pode. Poderão ter vídeos antecipados. Curtam, meus amores, o vídeo, comentem. Eu amo ouvir os comentários de vocês, respondo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.